Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus, 1 Mateus capítulo 1, verso 3. Leremos de 3 a 6. Mateus, capítulo 1, de 3 a 6. A igreja ajude os nossos visitantes, os nossos amigos que estão sem Bíblia, para que todos possamos ler a palavra de Deus. Assim nos diz a palavra de Deus. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Senhor, nesta hora, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos fazer boca de Deus. Que possamos ser apenas um canal de bênção para transmitir a Tua palavra. Senhor, que esta mensagem seja uma mensagem revelada, que seja, ó Deus, uma mensagem para as nossas famílias, para os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Amados, por certo, os irmãos devem estar se perguntando: o que tirar de um texto aparentemente tão árido, tão sem mensagem? Queridos, nós estamos tratando a genealogia de Jesus. Mateus teve o cuidado de descrever, de colocar em ordem a genealogia de Jesus. A genealogia nada mais é do que você descrever de onde você veio, descrever quais são as suas raízes. E aqui, Deus permitiu que 4 pessoas, 4 mulheres, entrassem na genealogia de Jesus. Isso não era comum. Os fariseus jamais admitiriam uma mulher na sua genealogia. Não era comum as raízes dos judeus ortodoxos terem mulheres, porque a época era uma época muito machista, é uma época onde o homem prevalecia sobre todas as coisas. E amados, a genealogia, se nós formos escrever a nossa genealogia, Allen Martins Santos, lógico que nós vamos procurar pessoas ilustres, vamos procurar pessoas que foram importantes. Eu vou lembrar do meu tio, da minha avó, né? Vai encaixando ali na árvore genealógica as pessoas que são importantes. Outros procuram da realeza, pessoas que tiveram alguma importância, até heróis nacional. Alguns colocam lá com o sobrenome. Hoje em dia, existem empresas ganhando muito dinheiro, apenas desvendando a sua hereditariedade. Você lança lá na internet o seu nome, ele manda na sua casa um brasão para você botar num quadro na sua casa. Ali está representada a sua genealogia. De onde você veio, a terra que os seus pais, que os seus tataravós nasceram. E assim vai. Mas nós estamos tratando de 4 pessoas que não vinham de boa reputação. Eram 4 pessoas que não tinham uma reputação ilibada. A palavra fala que a primeira mulher, logo no início do versículo 3, e fala assim: Tamar. Tamar, amados, foi nora de Judá. Judá era filho de Jacó. O mesmo Judá que vendeu José para o Egito. O mesmo Judá que foi se reconciliar com José lá no Egito. O mesmo Judá que a palavra fala que Jesus, o leão da tribo de Judá. E assim Tamar era casada com filho de Judá. Judá tinha 3 filhos: Onã e Selá. E a palavra fala que não conduzia-se pela presença de Deus. E Deus ceifou a vida dele. E pela lei do levirato, o que é levirato? A oportunidade
da viúva sem filhos casar-se com o cunhado. Então, automaticamente, Onã se casou com Tamar. E Onã também não foi reto aos olhos de Deus. E Deus poupou, e Deus tirou a sua vida. Deus tirou a sua vida, e Tamar ficou numa situação muito difícil. Uma mulher viúva, sem herança, sem herdeiros. E pela lei, havia ainda Selá, mas Selá era muito novo. E Judá promete Selá a Tamar. E Tamar aguarda, até que Selá tivesse a idade para se casar. Mas Judá não deu seu filho a ela em casamento. E ela se sentiu injustiçada. Ela se sentiu envergonhada. Porque para a sociedade, uma mulher viúva, naquela situação, ela não teria herança, não teria herdeiros. E Tamar, ela tenta resolver do seu jeito. Ela espera o momento em que Judá estava de luto. A esposa de Judá tinha morrido. E ele vinha e ela se disfarça de prostituta. Ela se veste como uma prostituta e aguarda o momento. E Judá, no seu momento de luto, ele se deita com Tamar, coabita com ela, mas sem saber que ela era sua nora. Amados, Tamar naquele momento, quando termina aquela situação, era comum a prostituta, como nos dias de hoje, ela receber o seu dinheiro, o seu valor, por vender o seu corpo. E Tamar pede o seu cajado, o seu anel, o seu selo e alguns lenços que se cobriam. Ele não imaginava que aquela fosse a nora dele. Desculpa, Judá. E Judá vai embora. Judá vai embora e pede um dos seus serviçais para que fosse resgatar aquilo que ele tinha deixado com aquela prostituta que mal sabia que era sua nora. Ao encontrar, não encontraram. Ao chegar, não encontraram Tamar. E o tempo passou. O tempo passou e Tamar, ela veio a engravidar daquela situação. E o povo, sabendo aquela situação, chama Judá, informa ele a situação, e ele fala que ela seja queimada. Era uma forma de você julgar e condenar e resolver de uma vez a situação. E quando ela vem para fora, Tamar mostra os pertences de Judá. Mostra tudo aquilo que pertencia ao seu sogro. E ele se sente tremendamente envergonhado. Judá fica totalmente envergonhado e diz: mais justa é ela do que eu. Amados, existem pessoas ainda nos nossos dias que tentam fazer da mesma forma. Ela vinga da mesma forma como sofreu. Por uma questão de vingança, de alcançar o seu desejo, ela quer pagar na mesma moeda. E Tamar não se saciou enquanto não fez. Amados, nós temos pessoas que vivem desta forma. Matou, eu quero matar. Meu marido me traiu, eu vou traí-lo. Ele me roubou, eu vou roubar ele. Isso contraria a vontade de Deus. E a palavra fala que Judá não conheceu mais Tamar, mas ele assumiu os filhos de Tamar. Então, naquele momento, ele passou a dar a Tamar uma oportunidade de reconciliação. Deus estava transformando. Deus estava reavendo a posição de Tamar. Por certo, aquele conserto que Tamar estava fazendo lhe deu o direito de fazer parte da genealogia de Jesus. Deus faz desta forma. Pega uma pessoa que estava à margem da sociedade e transforma em alguma coisa útil. Depois nós temos uma segunda mulher, chamada Raabe. A palavra narra em Josué, Raabe era a prostituta do muro de Jericó. E Raabe vivia ao caminho de Jericó, se prostituindo, vendendo o seu corpo por um bocado de dinheiro. Raabe, ela vendia
não só o seu corpo, mas ela vendia os seus valores. Ela vendia tudo aquilo que ela tinha, que era a sua cultura, ela vendia o seu eu, ela vendia a sua alma em troca de um bocado de dinheiro. E Raabe, ela ouvia e via a movimentação ao redor de Jericó. E a palavra fala que Raabe, ela dá guarida a 2 espias, a 2 homens que o Senhor mandou para poder espiar Jericó. E a palavra narra, a Bíblia diz que Raabe temeu, ela tremeu diante do que ela viu ao redor de Jericó. Ela ouvia dizer que o Deus Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho, estava com aquele povo. Amados, naquele momento, ela começa a entender que a vida dela precisava mudar. Aquele povo invadiria aquela cidade. Mesmo o povo de Jericó não entendendo como transpor muros que 2 carros passavam emparelhados, não contavam que o Deus Todo-Poderoso era o Deus que havia aberto o Mar Vermelho. Naquele momento, os espias correm, se encontram com Raabe. Raabe os esconde no telhado. E quando passa aquele momento de perigo, Raabe sobe até o telhado. Ela vai lá no telhado, a palavra fala, foi até o telhado. E Raabe chegando lá, Raabe faz um pacto com aqueles homens. Olha, eu te guardei. Eu quero que você livre a minha casa. Eu quero que você guarde o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. E ali Raabe viu uma última oportunidade em restaurar a sua vida com o Deus que estava, do povo que estava lá fora. Amados, naquele momento Raabe faz um acordo, ela faz um pacto com o Deus de Israel, com o Deus Todo-Poderoso. E ali eles falam assim, olha, você vai já lançar um cordão de cor púrpura na janela da sua casa. E aqueles que estiverem dentro da casa não sofrerão mal algum. Esse é o nosso acordo. Amados, cor púrpura é cor avermelhada. Aquela ali era a marca do mesmo cordeiro que tinha sido sacrificado no Egito para que o anjo da morte não matassem os primogênitos de Israel. A vida seria poupada com o sangue do cordeiro. E ali era um marco, o cordão púrpura escarlate. Era um marco de que aquela casa seria poupada. A pergunta que nós fazemos nesta noite é: você quer a marca do cordeiro na sua casa? Você quer a marca do cordeiro no seu coração? Às vezes nós judaizamos o templo, a casa do Senhor, cadeira, tijolo, púlpito, né, pastor? Arranjo de flor, um violão, e esquecemos que o maior templo é o nosso coração. São os nossos olhos, o nosso ouvido, a nossa boca, aquilo que você fala no seu trabalho, aquilo que você ouve no seu trabalho, aquilo que você vê na rua. É isso que tem que ser santificado. E Raabe, naquele momento, ela vê uma oportunidade de vida, de esperança. Ela se agarrou naquela situação como a última da sua vida. A palavra fala que Raabe foi poupada. A cidade foi destruída, foi queimada, e Raabe foi poupada. Queridos, Deus restaurou a vida de Raabe, a trouxe para fazer parte da genealogia de Jesus. Fala para o teu irmão aí ao lado, Deus não se importa de onde você veio. Fala para o seu irmão aí. Mas Deus se importa para onde você vai. Isso é forte. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado para onde você vai. A terceira mulher chama-se Ruth. Está aqui descrito. Ruth era uma mulher moabita. Olha a situação difícil. Para os irmãos entenderem, Moabe era o filho que Ló teve com uma de suas filhas. Filho do incesto.
pecado complicado dentro do povo de Israel. Mas a palavra não narra nenhum ato cometido de dificuldade na vida de Ruth. Mas Ruth carregava a crítica da sociedade. Ruth carregava a crítica do povo. Lá vai a filha do incesto. Lá vai a condenada, a amaldiçoada. Muitas das vezes nós condenamos as pessoas porque elas são filhos, parentes de pessoas que estão à margem da sociedade. E esquecemos que são pessoas que podem se restaurar com Deus. Ruth, ela casou com Malom, a palavra fala. Malom era filho de Elimeleque com Noemi. Eram servos do Senhor que estavam peregrinando pela terra de Moabe, dos moabitas. E ali os filhos se casam com moabitas. Mas o interessante, amados, que Orfa e Ruth não foram se encurvar perante os deuses de Moabe, daquela terra ali. Elas aprenderam e passaram a seguir o Deus de Elimeleque, o Deus de Noemi, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E a palavra narra que tanto Elimeleque quanto Malom e Quilion, os 3 homens da casa, eles morrem. Eles morrem e mais uma vez, uma situação difícil. Não havia herdeiros para dar continuidade à história de Elimeleque, de Malom e de Quilion. Assim, Noemi elas choram, chama Orfa e Ruth. E faz um propósito: olha, vocês estão liberadas. Eu já estou avançada de idade, não posso dar mais filhos. E vocês, a partir de agora, voltem para suas casas, para os seus deuses, para a sua família, para os seus costumes, a sua cultura, de onde vieram, porque eu vou voltar para Belém, para a casa dos meus ancestrais. Naquele momento, Orfa chora, mas ela retorna para a casa dos seus pais. Mas houve uma mulher que ela, quando nós lemos, é uma história tremenda, que nos faz nos emocionar. Disse Ruth para Noemi, sua nora, sua sogra: não me instes, quem quiser acompanhar, Ruth 1:16. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Naquele momento, Ruth escolhe, pois, a vida. Ruth escolhe servir a Deus, dando uma oportunidade para que, de alguma forma, houvesse a herança na casa de Ruth. Orfa não quis continuar. Ela voltou para a casa do seu pai. Mas Ruth não. Ruth seguiu com Noemi para Belém. De Moabe até Belém seriam 80 quilômetros, meus irmãos. Eu estou falando 80 quilômetros há 3.000 anos atrás. Era uma caminhada longa para 2 mulheres, uma já idosa. E ao chegar em Belém, elas foram reconhecidas, porque Elimeleque era um homem conhecido. E elas vão ao campo de Boaz. Boaz era aparentado de Elimeleque. E era comum que as viúvas pegassem aquilo que caísse das plantações e lavouras. E ali elas se alimentavam daquilo que sobrava do campo de Boaz. Aquilo que sobrava do campo de Boaz. Ruth carregava na sua vida uma situação incestuosa. Ela estava carregando uma herança, um fruto do pecado dos seus pais.
mesmo não tendo cometido nada, mas para a sociedade, aquilo pesava muito na vida de Ruth. E Ruth vai e começa uma nova história. Determinado momento, nós não vamos entrar em muitos detalhes, Boaz se afeiçoa com aquela mulher. Ele olhou e viu uma mulher transformada. Ele olhou e viu uma mulher arrependida. Ele olhou e viu uma mulher na qual ele, a palavra fala, em algumas versões fala, enamorou. Queridos, Ruth, ela passa a ser afeiçoada por Boaz. E havia uma situação que Boaz tinha que aguardar, que havia um remidor, um parente mais próximo. E esse parente, quando soube que quando comprasse as posses de Noemi, teria que se casar com Ruth, ele desistiu, abrindo o caminho para Boaz. Amados, Boaz, naquele momento, ele se sentiu lisonjeado, porque ele estaria dando continuidade à herança da casa de Malom, seu parente. Existem pessoas que carregam essa marca. Eu sou filho, a minha mãe, eu não conheci meu pai, eu não conheci a minha mãe, eu fui adotado, eu fui adotada, eu fui rejeitado. Mas Deus não te rejeita. Deus te trouxe aqui porque um milagre precisava acontecer. Ruth, se tivesse voltado para os seus deuses, ela não estaria na eternidade. Você veio aqui hoje para ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida. Você veio aqui hoje para dizer que você é um milagre na casa do Senhor. E Deus pode realizar um milagre na sua vida. Deus pode restaurar o seu lar, fazer com que o seu marido que está afastado voltar para casa, a sua esposa que saiu retornar, o seu filho que sumiu voltar. Porque Deus é um Deus onipotente. Amados, a palavra fala. Hoje, o Senhor Jesus veio aqui na igreja hoje para lhe trazer uma mensagem de esperança. Ruth era uma mulher que para a sociedade não havia mais esperança, mas Deus restaurou a vida de Ruth. E Deus trouxe Ruth para ser mulher de Boaz, onde tiveram Obed. Obed foi avô de Davi. Que honra! Ela não esperava que das suas raízes viessem o rei Davi. Depois nós temos uma quarta mulher, onde a palavra narra Betseba. Não narra claramente lá em Mateus, mas em Samuel narra. Salomão, filho da mulher que fora esposa de Urias. Davi, rei, tinha direito a tantas coisas. Ele passa e vê uma mulher se banhando. E ele deseja aquela mulher. E ele sabia que aquela mulher era esposa do comandante do seu exército. Betseba, ou Batseba, como queiram. Ela poderia ter se sentido lisonjeada. Um rei me desejando. Um rei me afeiçoou. Mas Betseba podia também rejeitar. Amados, determinadas situações nós podemos rejeitar. Às vezes nós estamos diante de uma situação que nós podemos dizer não, não vou fazer. Não posso fazer, porque isto corrompe os meus princípios com o meu Deus. Se nós entendermos isso, meus irmãos, nós estaremos cumprindo verdadeiramente as Escrituras Sagradas. Betseba teve a oportunidade de dizer: meu rei, meu senhor, é errado o que me pedes. Eu sou casada com o vosso comandante da guarda. Determinadas situações, nós podemos dizer não para um chefe que quer nos promover em troca de alguma coisa.
um suborno, uma oportunidade, um jeitinho brasileiro. São tantas as situações que o adversário lança para tentar nos fisgar em troca de algo para esta vida. O que estava sendo oferecido para Betseba era algo para esta vida. Ela pagou caro com aquilo. Betseba, a palavra fala que ela perdeu esse filho. E ela se sentiu profundamente amargurada com aquilo. Davi lançou Davi para as frentes de batalha para que morresse. E Betseba, ela perde aquele filho. Por certo, no seu coração, deve ter passado e pensado em tudo que aconteceu. Eu tenho o sangue do meu marido nas mãos. Eu podia ter dito não para Davi. Eu podia ter dito não para o pecado. Eu podia ter dito não para o meu patrão. Eu podia ter dito não para fulana. Não para o fulano. Não para aquele assédio. Mas eu cedi. Nós somos pobres pecadores, meus irmãos. Por certo, muitos de nós já vivemos situações assim que nós não cedemos. Porque quando nós cedemos, a consciência vem. E quando a consciência vem, ela nos martiriza. Nós estamos falando de 4 mulheres que tinham uma má reputação, um passado condenável perante a sociedade, mas que Deus transformou a vida dessas mulheres. Deus não quer saber qual é o seu passado. Deus não quer saber de onde você veio. Porque Ele pegou Tamar, se fez de prostituta. Raabe, uma prostituta. Ruth, uma mulher de uma situação incestuosa. E Betseba, que se fez como Raabe. E quando elas se reconciliaram com Deus, Deus as trouxe para um lugar de glória. Existe um projeto nessa igreja que eu sempre menciono. Projeto Vida. É um projeto que eu faço questão de estar lá. Sempre que o pastor me chama, eu vou. Porque eu vejo pessoas que estão à margem da sociedade sendo restauradas. São pessoas que são os nossos familiares, que estavam sem a sua identidade, mas que o Senhor não esqueceu deles. Deus não esquece de você. Existe um louvor, né? Que fala, Deus não desiste, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Deus não desiste de você. Porque teve que ser criado um projeto. Deus criou um projeto chamado salvação. E se uniu com outro projeto, que se encaixam perfeitamente, chamado família. Sem família, não haveria o projeto de salvação para a minha vida e para a sua vida. Por isso que Deus se importa com a sua família, com você marido, com você esposa, com você filho. Sem família não havia esses nomes que nós citamos aqui, para que Jesus viesse ao mundo. Havia um projeto, havia uma profecia em Joel, Isaías, que precisava ser confirmada. E os irmãos observem que está citado aqui pessoas à margem da sociedade, que foram transformadas por Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele não admite o seu lar ser destruído. Ele não admite o seu lar estar em ruínas. Porque o projeto dele, de salvação, é para a sua casa. E Ele passou isso ao longo dos anos. Nós temos um trabalho aqui na igreja, o pastor sempre se preocupando com isso. Veredas antigas, casados para sempre, aliança, ONE, são cursos para poder restaurar as famílias. Porque o diabo, ele quer destruir a sua casa. Ele sabe para onde vai, irmãos. E cabe a nós informá-lo todos os dias que o lugar dele será um lago de enxofre, fogo e enxofre. E Ele quer levar muitos de nós para esse lugar. Mas quando Jesus veio, Ele nos deu um lugar de glória. Ele nos deu um direito
de ser remidos e lavados no sangue de Jesus. Um preço alto foi pago na cruz do Calvário. Não foi preço qualquer, foi um preço inocente, foi sangue inocente, para que você estivesse aqui hoje. Você só está sentado aqui no dia 20 de novembro de 2014, porque alguém morreu na cruz do Calvário, de uma forma trágica, para que o seu lar pudesse ser restaurado, para que a sua casa fosse abençoada. Não podemos dizer e nem deixar Satanás destruir a nossa casa. Irmã Renata canta um louvor, a minha casa, né? O meu lar, a preocupação que nós temos com o lar. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, não desista da sua casa, não desista do seu lar. Deus pode restaurar a sua casa. Meu filho foi embora de casa, meu filho está nas drogas, ore por ele, pague um preço por ele. O seu tempo não é o tempo de Deus. Na eternidade é sempre hoje. Então 30 anos pode ser hoje. Agora cabe a você pedir a Deus para encurtar o hoje na sua vida, o hoje no seu lar. Senhor, eu quero hoje, Senhor. Se for alguns dias, eu espero, Senhor. Se for alguns meses, amém. Se for alguns anos, me dê condição de me manter firme na oração. Deus não desiste de você, querido. Nós estamos chegando ao final deste culto. Queria que a igreja estivesse de pé nesta hora. E você que precisa de uma bênção para o seu lar. O meu lar está em ruínas. A minha casa está se destruindo. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. E você venha com o seu coração aberto. Fala com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Senhor, abrace a minha causa, Senhor. Toma posse da minha situação. Não deixa esse Satanás ser vencedor na minha vida. Restaura a minha casa. Vem aqui na frente. Pode vir, o Senhor está te esperando. Venha. Eu estou brigado com meu pai, eu estou brigado com a minha mãe. Eu não falo com meu pai há anos, eu não falo com a minha mãe há anos. Vem aqui na frente. Abra o seu coração para Deus. Fala com Deus. Senhor, eu preciso ser restaurado. Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu fiz como aquelas mulheres, eu pequei contra Deus. Eu preciso me reconciliar com o Senhor. Neste momento, Jesus se dirige a você e fala: filho, Aleluia. não me importa quem você é, não me importa como você viveu, não me importa como você pode estar agora, os seus traumas, o que você carrega, não importa os complexos, não importa as perturbações que está sentindo. Senhor, eu quero deixar de tomar remédio controlado. Eu quero que Deus abençoe a minha vida nesta hora. Eu não quero mais tomar remédio controlado, Senhor. Eu fui criado perfeito. Deus te criou perfeito. Eclesiastes diz assim: e Deus criou o homem reto e perfeito, mas ele buscou invenções. Remédio controlado é coisa do mundo, deste homem. Você não vai deixar de tomar se você precisa, mas Deus pode deixar de fazer você tomar. Deus pode te curar nesta noite. O qual você está sozinho, o que você pode estar passando. Às vezes você tem até um complexo de culpa. Me sinto pesado, Senhor. Não sou digno de estar na igreja. Não sou digno de falar: Senhor, tem misericórdia em mim. Eu não sou digno de cantar louvores. Eu não sou digno de ler a Bíblia. Deus não está preocupado de onde você veio, não está preocupado com o seu passado, mas Ele quer saber para onde você vai. E essa pergunta você vai fazer hoje: para onde eu quero ir?
Nós cantamos aqui mais cedo sobre Bartimeu. Bartimeu, quando grita Jesus, filho de Davi, ele promove para onde ele queria ir. Você grita nesta noite: Senhor, eu quero ir para a eternidade. Deus criou um lar para nós. Deus criou um lar chamado eternidade. E esse projeto salvação, ele tem que ser casado com o projeto família, para que nós possamos estar lá. Amém, pastor? Aleluia. Mensagem poderosa, queridos. Mensagem vinda do trono de Deus para a igreja. Uma mensagem que nos leva a acreditar no poder desse Deus. Um Deus que transforma, um Deus que investe em pessoas, um Deus que quer mudança nas famílias. Você não veio aqui à toa, você veio aqui porque Deus te trouxe. E hoje é noite de uma vitória ser liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nós vamos orar nesse momento. Venha. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te glorificamos por essa mensagem tremenda que o Senhor liberou para a tua igreja nessa noite, para que o teu povo seja edificado, para que o teu povo seja despertado, para que a confiança, a fé no Senhor se fortaleça, porque não importa o nosso passado, importa o que o Senhor está fazendo hoje e fará daqui para frente. E eu oro por essas famílias aqui representadas, por essas vidas que aqui estão. Tem pessoas aqui orando por familiares, tem pessoas aqui clamando por pessoas da família que estão vivendo uma situação difícil. Eu oro agora, Deus, para que haja reconciliação, para que haja restauração, para que haja libertação, para que a mão do Senhor se manifeste sobre essas famílias e sobre essas pessoas. Em nome de Jesus, nós levantamos em oração agora toda ação do inimigo para destruir as famílias. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de separação, espírito de contenda, de confusão, de indiferença. Em nome de Jesus nós oramos agora e repreendemos todo o mal contra as famílias. Em nome de Jesus, renova as forças, renova, Senhor Deus, os propósitos, os compromissos, em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar com a tua bênção, meu irmão, com a tua vitória, em nome de Jesus. Meus amados, amém. Pode se assentar, querido. Irmãos, eu não sabia qual mensagem o Allen ia ministrar. Mas uma coisa eu sei, foi Deus que usou a vida dele. Amém?